Um comerciante de tecidos se torna um cientista improvável. Ele não tinha fortuna, não recebeu educação superior, nem estudou em nenhuma universidade. Ele não sabia nenhuma outra língua que não fosse a sua língua nativa, o holandês. Isso já o faria ser completamente excluído da comunidade científica de sua época. Mas com habilidade, resiliência e uma curiosidade infinita e uma mente aberta para contrariar os dogmas científicos do seu tempo, ele marcou a sua história na medicina com seus feitos. Antony van Leeuwenhoek foi o primeiro ser humano a ver uma bactéria. Meu nome é Jefferson Muraca, eu sou médico e veja essa história incrível comigo aqui agora no canal Medicina e Histórias. Salve! Seja muito bem-vindo ao canal Medicina e Histórias. No nosso canal, nós trazemos histórias surpreendentes de personagens reais e como eles moldaram a forma como nós fazemos medicina hoje. Também temos o cuidado para trazer informações de qualidade e entregar um conteúdo que seja verdadeiro, mas ao mesmo tempo curioso e divertido. Por isso, gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para, por favor, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, comentar sobre o vídeo e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos. O nosso canal está crescendo e a sua presença aqui, a sua inscrição no nosso canal e a sua curtida vale muito. Isso indica que estamos no caminho certo. Eu agradeço de coração pela força. Valeu mesmo! Agora vamos à nossa história. Antony van Leeuwenhoek nasceu no dia 24 de outubro de 1632, em Delft, na Holanda. Seu pai fazia cestos e sua mãe, Bel van der Burt, veio de uma família de cervejeiros. Eu tive a curiosidade de tentar traduzir o sobrenome dele para o português, e olha o que eu achei. Sim, Antony van Leeuwenhoek seria algo como Antônio do Canto do Leão em português. É inusitado, né? Bom, ainda bem jovem, com apenas 5 anos, Leeuwenhoek perdeu seu pai biológico e a sua mãe casou-se novamente e ele acabou indo morar com seu tio, que era advogado, e ele o ensinou o básico sobre literatura e matemática. Ele nunca foi mandado para a universidade e nunca aprendeu nenhum outro idioma a não ser o holandês. Ou seja, não havia nenhuma pretensão acadêmica para o Leeuwenhoek. Quando o seu padrasto morreu em 1648, ele então foi mandado para Amsterdã para se tornar um aprendiz de comerciante de linho. Em 1654, aos 21 anos, ele retornou a Delft, onde ele passaria o resto da sua longa vida. Esse ano foi um ano muito significativo para ele, porque ele não só voltou para sua terra natal, como ele se casou e, colocando em prática sua experiência de negócios em Amsterdã, ele abriu a sua própria loja de tecidos em Delft. Além de tecidos, ele vendia botões, fitas e outros acessórios. Nos anos seguintes, Leeuwenhoek tornou-se uma figura influente em Delft. Em 1660, aos 28 anos, ele foi nomeado para administrar as operações da sala de reuniões do Conselho de Delft, em troca de apenas uma pequena quantidade de trabalho. Na verdade, o trabalho físico real era delegado a outras pessoas e ele, Leeuwenhoek, recebia um salário generoso. Ele era um homem de muitos talentos e ele também acabou sendo nomeado para supervisionar o comércio de vinhos em Delft e cobrar os impostos apropriados sobre a bebida importada. Enquanto ele dirigia sua loja e trabalhava na cidade de Delft, Leeuwenhoek tornou-se um agrimensor qualificado, ou seja, uma pessoa que é apta para demarcar e medir terrenos, com cerca de 40 anos de idade, pouco antes de iniciar o seu trabalho científico. Por uma centena de anos, os comerciantes de tecido usaram pérolas de vidro, ou seja, pequenas esferas de vidro, para avaliar a qualidade do tecido em detalhes. Não diferente disso, Leeuwenhoek utilizava essas esferas no seu dia a dia como comerciante de tecidos para verificar a qualidade dos produtos. As descobertas biológicas de Leeuwenhoek dependiam completamente da sua capacidade de fazer lentes de qualidade extraordinariamente altas. Ele nunca contou a ninguém como ele fazia suas lentes. O segredo acabou indo com ele para o túmulo. Na verdade, para despistar os concorrentes, ele costumava dizer sobre como tinha que moer o vidro por muito tempo para fazer as suas lentes. Claro que isso não era verdade. Hoje nós podemos ter certeza de que o que ele fez foi o seguinte. Ele usou uma chama quente para aquecer a parte de um meio de uma vareta de vidro até derreter. Depois ele puxou as extremidades da haste em direções opostas, formando um longo e fino fio de vidro fundido.
Ele continuou puxando as pontas enquanto o fio derretido no meio ficava cada vez mais fino e finalmente quebrando. Após isso, ele colocou uma das pontas do fio de volta na chama, resultando na extremidade do fio, formando uma pequena esfera de vidro. Essa esfera era uma lente que pode ter exigido algum polimento. Quanto menor a esfera, maior a ampliação. Quando começou a fazer as lentes, o Leeuwenhoek esperava para usá-las para examinar tecido de mais perto e com mais detalhes do que ninguém jamais havia feito antes. Ele acabou visitando a Inglaterra uma única vez em 1668, e há quem diga que lá ele teve contato com uma obra chamada Micrografia, de Robert Hooke. Vamos fazer uma pequena pausa aqui para você entender o contexto. Em 1665, o grande cientista inglês Robert Hooke lançou o livro Micrografia, que contém desenhos que ele faz do mundo natural a partir das observações que ele fez em seu microscópio. Lembre-se que Leeuwenhoek não sabia uma única palavra em inglês, mas certamente soube que a técnica que Hooke utilizou para fazer o seu livro era praticamente a mesma que ele utilizava para fabricar as suas lentes esféricas. Mas enquanto o microscópio de Hooke era um microscópio composto, ou seja, o microscópio dele utilizava duas lentes para ampliação das imagens, que é o que a gente faz hoje em dia. O microscópio de Leeuwenhoek era composto por uma única lente esférica. A menor lente de Leeuwenhoek media apenas 1 milímetro de diâmetro e dessa forma era mais poderosa do que o microscópio de Hooke. Enquanto o microscópio de Leeuwenhoek aumentava a imagem de 200 a 300 vezes, o microscópio do Hooke aumentava apenas de 40 a 50 vezes. Ele conseguia observar detalhes nas imagens que mediam até no mínimo 1,35 micra, o que é uma inovação absurdamente grande na época. E isso permitiu o Leeuwenhoek de ver diversas células, como os glóbulos vermelhos e os espermatozoides. Outros dois detalhes que chamam a atenção sobre o quão habilidoso Leeuwenhoek era com seu microscópio é que até hoje não sabemos é o seguinte. Como foi que ele conseguiu a iluminação ideal para ver as imagens ampliadas no seu microscópio? E 2, como ele cortou os materiais biológicos que foram estudados com uma precisão tal que a espessura do tecido biológico permitisse a passagem de luz para ele poder enxergar e descrever os detalhes. Isso realmente é surreal. Leeuwenhoek fez mais de 500 microscópios minúsculos durante a sua vida. Eles eram difíceis de usar e inconvenientes, e é por isso que hoje em dia nós usamos microscópios compostos, como o que Robert Hooke utilizava. Mas apesar das desvantagens, nas mãos experientes de Leeuwenhoek, os seus microscópios revelaram um mundo biológico inteiramente novo. Desses 500 microscópios que ele fez, menos de 10 sobrevivem até hoje. E o que fazia Leeuwenhoek ser genial era a sua curiosidade quase infinita de ver tudo o que pudesse ser colocado no seu microscópio, e principalmente no cuidado ao descrever as coisas que ele estava vendo. Embora ele próprio não soubesse desenhar bem, ele acabou contratando um ilustrador para preparar os desenhos das coisas que ele via e para acompanhar as suas descrições por escrito. A maioria das suas descrições de micro-organismos são instantaneamente reconhecíveis. A qualidade de suas observações era tão alta e suas descobertas tão convincentes que a sua pesquisa tornou-se conhecida por meio de cartas em holandês que ele mandava para a Royal Society em Londres. Lembre-se que nessa época o idioma oficial nas universidades era o latim e Leeuwenhoek não era um cientista com educação formal, ele era apenas um comerciante de tecidos. Mas as cartas foram traduzidas para o inglês e publicadas na revista da sociedade chamada de Philosophical Transactions. Uma curiosidade a mais aqui. Muitas das cartas de Leeuwenhoek para a Royal Society foram lidas primeiro pelo Robert Hooke, que era o curador de experimentos e depois secretário da sociedade. Hooke realmente aprendeu holandês para poder ler as cartas de Leeuwenhoek. Ele lia por si mesmo. E eu prometo que eu ainda faço um vídeo sobre o grande Robert Hooke mais para frente. Em 1674, aos 41 anos, Leeuwenhoek fez a primeira das suas grandes descobertas, as formas de vidas unicelulares, o que ele chamava de animáculos. Hoje em dia, a maior parte desses organismos são agrupados no reino protista, ou protozoa, que são organismos unicelulares. Ecoando a descrença inicial que a micrografia de Hooke encontrou, muitos membros da Royal Society se recusaram a acreditar na existência das criaturas microscópicas de Leeuwenhoek.
demorou até 1677 antes que a existência desses seres fosse totalmente aceita. Isso aconteceu depois que Robert Hooke voltou a seu microscópio, dos quais havia desistido por causa do cansaço visual, e ele acabou verificando que as observações de Leeuwenhoek estavam corretas. Também em 1674, Leeuwenhoek examinou os glóbulos vermelhos, que haviam sido descobertos 6 anos antes por seu colega holandês Jan Swammerdam. Com seu microscópio superior, Leeuwenhoek foi capaz de dar uma descrição mais clara do que nunca das células vermelhas do sangue, e foi a primeira pessoa a determinar o seu tamanho com precisão. Em 1676, Leeuwenhoek descobriu bactérias na água. As bactérias estavam no limite de observação do seu microscópio. Ele estimou que seriam necessárias aproximadamente 10.000 bactérias para preencher o volume de um pequeno grão de areia. Tal foi o brilhantismo do seu trabalho que ninguém mais observou bactérias até 100 anos depois. Em 1677, Leeuwenhoek descobriu os espermatozoides e concluiu mais tarde que os óvulos são fecundados quando penetrados pelo espermatozoide. Em 1683, Leeuwenhoek descobriu os capilares linfáticos, que continham um fluido branco como leite. Os capilares linfáticos são importantes porque eles trazem fluidos do espaço entre as células, também chamada de intertício, para a circulação. Também possui papel importantíssimo na defesa do nosso corpo e também acabam sendo importantes na disseminação de tumores. A linfa, o líquido que é branco como leite, descrito por Leeuwenhoek, tem essa característica por não ter hemácias e ser pobre em proteína e rico em lipídios. Também em 1683, ele descreveu o exame microscópico da placa aderida aos seus dentes da frente, ou tártaro, como nós chamamos hoje em dia. Nessa placa, ele encontrou milhares de pequenos animais que simplesmente desapareciam quando o exame era feito após ele tomar café. E ele ficava se perguntando, será que o calor do café matou os animáculos? Ele estava certo, mas levou muitos e muitos anos para que isso de fato se tornasse verdade. Não pelo café, óbvio, mas pela ação do calor sobre as bactérias. Além disso, ele fez outras grandes descobertas. Ao observar os ciclos de vida de larvas e pulgas, Leeuwenhoek provou que essas criaturas não eram geradas espontaneamente, como muitas pessoas acreditavam na época. Ele mostrou que esses animais passam por um processo de reprodução de ovos para larvas, de larvas para pupas e de pupas para adultos. Ao dissecar pulgões, ele descobriu a partenogênese, ou reprodução assexuada. Ele encontrou em pulgões mães contendo embriões de novos pulgões, embora os ovos não tivessem sido fertilizados. Ao observar o fluxo de sangue em minúsculos capilares, Leeuwenhoek também confirmou o trabalho de William Harvey sobre a circulação sanguínea, mas William Harvey é o personagem do nosso próximo episódio. Uma curiosidade sobre os achados de Leeuwenhoek é a respeito da cerveja. Lembrem-se que Leeuwenhoek vinha de uma família de cervejeiros. Não demorou muito para que ele usasse o seu microscópio para estudar o processo de fabricação da cerveja. Era mais ou menos 1680 quando ele apontou a sua lente pela primeira vez para uma gota de cerveja. Na época, ninguém sabia o que fazia o lúpulo, a cevada e a água se transformarem em cerveja. Embora conhecessem o fermento como uma substância turva que aparecia na cerveja depois de algum tempo fermentando, todo mundo ignorava completamente como acontecia, a ponto de haver leis rígidas contra o uso de qualquer coisa, exceto cevada, lúpulo e água, no processo de fabricação da cerveja. Naturalmente, assim que Anton olhou para fazer cerveja, ele viu pequenas bolhas circulares. Ele viu a maneira como elas se agregavam em grupos maiores e a maneira como eles produziam bolhas do que ele pensava ser ar e flutuavam para a superfície. Apesar da sua obsessão por micro-organismos, ele falhou completamente em reconhecer essas bolas como formas de vida. Essas bolhas, ele acreditava, haviam se soltado da farinha. Eles se agregavam em grupos de 6 como parte de um processo químico. Mais tarde, Leeuwenhoek ficou fascinado por esses grupos de bolas de farinha. Ele os modelou em cera porque queria descobrir a maneira pelas quais 6 glóbulos poderiam ficar juntos enquanto eram todos visíveis, de cima. E isso que você está vendo na figura é um esboço dos modelos.
Levou mais de 150 anos até que Charles Catarrh-Latour descobriu que o ar era dióxido de carbono e que os sextetos de bolhas não se agregavam, eles cresciam. Os arqueólogos acreditavam que a cerveja provavelmente foi fabricada pela primeira vez por volta de 3000 a.C. Isso significa que a gente usou um micro-organismo por quase 5.000 anos sem perceber que ele existia. Em fevereiro de 1680, Leeuwenhoek foi eleito para a Royal Society em Londres. Ele tinha muito orgulho disso. Significava que ele havia conquistado o reconhecimento como um verdadeiro cientista. Ele nunca visitou a Royal Society, ele estava feliz em continuar o seu trabalho em Delft. Sobre isso ele disse: "O meu trabalho, que faço há muito tempo, não foi feito para obter os elogios de que agora gozo, mas principalmente por um desejo de conhecimento que percebo residir em mim mais do que na maioria dos outros homens. E além disso, sempre que descobri algo notável, considero meu dever colocar a minha descoberta no papel para que todas as outras pessoas inteligentes possam ser informadas disso." A natureza extraordinária das suas descobertas o tornou famoso, e ele foi visitado por vários notáveis, incluindo Pedro I o Grande da Rússia, Jaime II da Inglaterra e Frederico II o Grande da Prússia. Antoine van Leeuwenhoek morreu aos 90 anos, em 26 de agosto de 1723. Ele foi enterrado na antiga igreja em Delft. Embora não tenha nascido em uma família de cientistas, nem recebido educação em ciências, a sua morte foi a de um verdadeiro cientista. Ele comunicou à Royal Society uma descrição tão cuidadosa e detalhada da condição médica que o estava afetando, eventualmente causando a sua morte, que agora nós chamamos essa doença de doença de van Leeuwenhoek. E ela é uma condição rara que causa espasmos involuntários nos músculos. Leeuwenhoek recebeu suporte de sua filha Maria, que não se casou. Ela cuidou de seu pai idoso e o ajudou a administrar o negócio têxtil da família. Leeuwenhoek tornou-se um homem rico e Maria herdou essa riqueza. E assim a gente chega ao final de mais um episódio. Eu quero agradecer demais a você que ficou até o final desse vídeo. Não deixe de clicar no like, se inscrever no canal para dar aquela força pra gente e pra gente conseguir prosseguir, né, fazendo um conteúdo de muita qualidade que é inédito no Brasil. Ainda somos um canal pequeno e a sua ajuda faz toda a diferença. A sua presença aqui faz toda a diferença pra gente. A gente quer ser o maior canal de entretenimento médico do Brasil. Acompanhe também as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Lá nós colocamos outras informações. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!